Mateus 14, 25 diz assim: alta madrugada, e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, né? Jesus é cheio de novidade. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Eu não terminei. Isso. Aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: ei, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas. É conversa de doido, né? Um vem andando sobre a água, outro quer andar na água. Você entende que o reino de Deus não é coisa pra gente normal? Você consegue perceber? Que é coisa pra doido mesmo? As coisas de Deus, Isaías fala que aos olhos naturais é loucura. Um vem andando sobre a água, aí o outro quer andar também. Aí Jesus responde ainda de forma mais inusitada: então vem. É isso que você quer? Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, quando ele voltou a ser normal, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena ou de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, só aí, o vento cessou. 33. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Irmão, se não for para sair da minha casa com a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, eu nem saio de casa. A gente precisa ter uma expectativa sempre, de quando vir à casa de Deus, que Deus vai fazer alguma coisa. Deus sempre vai fazer alguma coisa. Deus sempre vai gerar alguma coisa. Deus sempre vai produzir alguma coisa. Mas eu queria falar sobre ousadia. A capacidade de gerarmos e vivermos a ousadia. Nós vemos hoje nas igrejas pastores com muita ousadia, batendo nos púlpitos e nos pedestais, pessoas orando com ousadia, canções que expressam ousadia de uma forma muito impetuosa. Vemos constantemente gritos de ousadia, pessoas decorando versículos com muita ousadia. Mas o que de fato é ousadia? Ousadia não é um sentimento, ousadia não é uma palavra para a gente usar para alimentar a alma, ou quando a gente está com muito medo, a gente fica repetindo aquilo como se fosse um mantra para a gente se sentir melhor. Isso não é ousadia. Ousadia é uma questão de sobrevivência. Ousadia é a capacidade que você tem de vencer o que tem que ser feito. Ousadia não é apenas transcender ou viver no altar, mas ousadia é transcender o púlpito. Tem que transcender o púlpito, tem que transcender os discursos. A ousadia é quando Deus faz algo em mim e eu permito que Ele faça, isso seja palpável, isso seja visível. É o reino espiritual tomando forma e se manifestando na minha vida. Não tem outro resultado na minha vida que não frutificar, que não avançar, que não manifestar. E para manifestar tem que ser ousado. O autor aos Hebreus diz: tendo pois ousadia para entrar no Santo dos Santos. A ousadia para anular a minha vontade, a ousadia para viver um nível de intensidade com Deus, a ousadia para renunciar à minha vontade e me entregar mais, a ousadia na oração, de renunciar às vontades ou às más vontades que eu tenho, a ousadia que eu tenho para chorar pelo que eu perdi. Não estou falando para chorar pelo carro, chorar pela casa, mas tem que ter ousadia para chorar por ter perdido a minha espiritualidade, por ter perdido a minha oração, por ter perdido a minha comunhão com Deus. A gente não vê pessoas chorando pelas percas espirituais. Ousadia para dizer: eu não aceito ser pior. Eu não aceito olhar para trás e dizer como eu fui melhor no passado e como eu estou numa nhaca desgraçada hoje. A ousadia é para dobrar o joelho e recuperar o que se perdeu. A ousadia não é para fracos, a ousadia é para quem quer alguma coisa. Mas é difícil ter ousadia, porque a ousadia sempre vai nos levar para um lugar perigoso. A ousadia sempre vai nos levar para um lugar arriscado.
A ousadia não combina com conforto, a ousadia não combina com acomodação, a ousadia combina com desconforto, a ousadia combina com embates, com frio na barriga, a ousadia combina com decisões que contrariam a lógica, contrariam as pessoas que eu amo, contrariam o lugar que eu trabalho, a ousadia contraria a multidão. Só que a única forma de você ser diferente é ser ousado, irmão. A ousadia não é irresponsabilidade, a ousadia é uma necessidade. Nem sempre o fato de estar perto de Jesus faz alguma coisa acontecer. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, e Jesus fala, alguém me tirou poder, alguém me tirou poder. Os discípulos falam, Jesus, mas todo mundo te aperta. Quem te tocou? O Senhor está perguntando quem te tocou, mas havia uma mulher ali, com 12 anos de fluxo, que tocou Jesus de uma forma diferente, de uma forma ousada. Por que ela estava ousada? Porque uma mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, não podia estar em um convívio de coletividade. Ela decidiu quebrar uma regra e Deus abençoou. E ela arrancou a virtude de Jesus. Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, em Efésios capítulo 5, versículo 18. Porque o vinho tem contenda, mas antes, enchei-vos do Espírito. O que Paulo está falando? Ei, para de beber. Porque a bebida, ela vai aliviar você. A bebida, ela vai trazer a sensação de alucinógeno. A bebida vai... Pessoas estressadas bebem, pessoas cansadas bebem, a bebida traz relaxamento, a bebida traz uma paz fabricada em laboratório, a bebida traz uma calmaria, mas ele está dizendo, o caminho mais fácil é esse, porque a bebida faz você fugir de uma situação, a bebida tira de você a capacidade de ser ousado, a capacidade de enfrentar, o contrário, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É o caminho contrário, mas não é o caminho do covarde, a bebida é a covardia, o Espírito Santo é a ousadia, e a Bíblia diz, que Jesus vem, e eu quero dar algumas direções bem rápidas, 3, é uma mensagem muito simples, de como você manifestar a ousadia. A primeira coisa, para você manifestar a ousadia, você tem que aprender a parar de seguir o conselho de quem fica no barco. Eu imagino que, na hora que Jesus veio, a presença de Jesus não era uma coisa muito visível, porque os ventos eram fortes, estava tudo escuro, era alta madrugada, a Bíblia diz que era alta madrugada, tudo escuro, os ventos lá, barulho de relâmpago, trovões, era um inferno estava acontecendo. Jesus vinha, e na hora Pedro começa a se inspirar, a avançar, e talvez algumas pessoas falaram, olha, não é hora de você sair do barco, não fique aqui, estamos molhados, é frio, talvez a gente esteja com febre, talvez seja um choque do ambiente, mas a Bíblia diz que Pedro foi. Se você quer ter ousadia, você precisa parar de ouvir conselho de pessoas que não têm ousadia. Você precisa parar de ouvir pessoas que querem que você fique no barco. Então, sempre vai ter pessoas tentando frear a sua fé, frear a sua ousadia. Por quê? Porque muitas vezes tem inveja de você. Você estava lá parado, sem fazer nada, estático, mas agora encontrou Deus, agora está vindo à igreja, agora alguma coisa está pipocando dentro de você, uma vontade de descobrir a presença do Pai, uma vontade de se lançar mais profundamente, e até então você era amigo de todo mundo, até então todo mundo ia com a sua cara, até então você era super legal, e agora você é um incômodo, só se fala de você nas rodas da família, agora você é um grande problema, porque quando você ousou sair do barco, você está incomodando pessoas. Está incomodando, talvez seja por conta, estão invejando a sua fé, invejando a tua capacidade de querer fazer uma vida diferente, ou construir de uma forma diferente. Talvez você está santificando o seu namoro, santificando sua vida, isso incomoda pessoas. Por quê? Por que você quer ser diferente? As pessoas esperam de você falta de ousadia e não ousadia. Mas se você quer ter ousadia, procure olhar para aqueles que conseguem andar sobre as águas, e não para aqueles que estão no barco. Se você quer ter uma vida diferente, vai andar com gente que está andando sobre as águas. Relacionamentos não são neutros, irmãos. Esse lance de eu sei separar tudo, eu sei dividir tudo, é uma grande bobagem. Se você está andando com gente que não te ajuda a orar, você vai parar de orar. Se você está andando com quem não faz você orar, você vai parar de orar. Se você está andando com gente que não te motiva a buscar Deus, você vai parar de buscar Deus. Se você está andando com gente que não te motiva a ter uma vida santa, você não vai ter uma vida santa. Se você está andando com gente que te desmotiva a adorar a Deus, você não vai adorar a Deus. Porque relacionamentos não são neutros. Relacionamentos não são neutros. Você dá e você recebe, você é influenciado. E agora Pedro está ali e os 11 discípulos estão no barco, e ele é o único que tem uma predisposição a dizer, eu posso ir. Qual é o tipo de gente que anda ao seu redor? Aquilo que você vai alcançar em Deus tem a ver com quem anda com você. Aquilo que você vai alcançar em Deus e aonde você vai chegar em Deus está relacionado a quem anda com você. Quando você acorda para Deus, irmão, você não tem mais tempo para o engano.
Você não tem mais tempo para bobagem. Porque você não justifica mais sua vida com palavras. Você justifica a sua vida com sangue, está entendendo? Está esperando apoio de gente, está esperando apoio de pessoas. A sua vida não é justificada por palavra, por discurso. A sua vida é justificada pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro aspergido sobre você, é isso. Você quer ter ousadia? Pare de ouvir pessoas. Pare de ouvir os covardes que ficam no barco. Você quer ter ousadia? Segunda coisa, pare de andar com a sua própria força. Não tente viver o impossível na sua própria força. Uma vez que só o Senhor faz, uma vez que você identificar que só Ele pode fazer, não ande na sua força. Você só descobre o tudo posso quando antes você descobre que nada pode. Não dá para você querer viver algo em Deus sem desconstruir algo da sua força. Nós só podemos dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece, quando antes eu digo, eu não posso nada. Então nós queremos sair do barco, mas não é sair do barco na emoção. Sair do barco na emoção é suicídio. Tomar decisões na emoção. Antes de Pedro sair do barco, ele ouviu da boca de Jesus, venha. Antes de Pedro tomar uma decisão, ele ouviu de Jesus, pode vir. E quando Jesus diz, vem, a água não vai te afogar. Porque o lugar que mais te protege não é o barco. O lugar que mais te protege é a vontade de Deus. Você pode estar no meio de um fogo. Se a vontade de Deus é esse fogo, o fogo não te queima. Olhe para a vida de José. A vontade de Deus era soberana sobre ele. Os irmãos o traíram, jogaram ele numa cisterna, ele não morre. Ele sai da cisterna, é vendido como escravo, ele não morre. Ele vai para a casa de Potifar, é acusado de estupro, ele não morre. Ele vai para a prisão e ele não morre, porque querem matá-lo, querem prejudicá-lo, querem pará-lo, querem sufocá-lo, querem prejudicá-lo, tramam contra ele. Mas a vontade de Deus é soberana contra toda a palavra, porque quando as palavras querem me matar, o sangue me justifica. O sangue te justifica. O lugar mais seguro para você estar não é o lugar que não tem tempestade. O lugar mais seguro para você estar é o lugar onde Deus quer que você esteja. O lugar que te protege é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que te protege. Mas não sai do barco sem Ele falar. Pastor, mas eu quero fazer. Vai orar, vai buscar Deus. A Bíblia diz, seja a paz o árbitro das vossas decisões. Vai orar, vai buscar a palavra, vai jejuar, vai cantar. Enquanto Deus vai falar com você, não saia do barco. Não saia do barco. Não coloque Deus nos seus finais, coloque Deus nos seus começos. Pastor, a gente vê gente, morre um parente, eu não tenho nenhum problema com isso. Pastor, morreu pode ir lá fazer um culto fúnebre, a gente vai. Mas quando faz aniversário, na hora do bolo, você não vê uma oração. Na hora que morre, quer orar. Mas vai fazer aniversário, não consegue parar para agradecer a Deus pela vida, porque nós estamos acostumados a colocar Deus nos nossos finais e não nos nossos começos. Acabou de casar, casou lá, maravilha, né? Entrou o pastor, mas depois não se consagra, não põe Deus no começo do casamento. Mas quando está para divorciar, aí lembra. Deus me ajuda, Deus sou eu. Por quê? Porque nós estamos acostumados a colocar Deus nos nossos finais e não nos nossos começos. Mas Paulo nos lembra, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, aquele que começa a boa obra, ele vai completá-la. Ele só completa o que ele começa, irmão. Coloque Deus nos seus começos. Não é só sair do barco, não é só mudar de vida, é mudar de vida com Deus. É falar, Senhor, essa é a tua vontade, testifica, fala comigo. Deus quer falar coisas importantes para você, meu irmão. Mas para Deus falar com você, você tem que se calar para as coisas humanas. Porque não é lógico pisar sobre a água. Não é lógico. Não é lógico pisar sobre a água. Quer ter ousadia? Para de ouvir as pessoas que estão no barco. Relacionamentos não são neutros. Quer ter ousadia? Ouça Deus te chamar para um novo nível. Pare para ouvir Deus. Terceiro e último. Quer ter ousadia? Não fique no barco. Não fique. Obviamente, sair do barco é o momento de maior crise. Imagine Pedro. Irmãos, o barco estava balançando muito. Chuva, vento, trovão, relâmpago. Imagine ele colocando uma mão sobre a borda do barco e passando a perna. E na hora que ele vai colocar o pé na água,
Na hora que ele vai pôr o pé na água, ele diz: ué, mas está tão sólido. Tão sólido quanto lá dentro. Mas ainda está apoiando, porque ele tem um pé na água e o outro pé no barco. Mas imagine quando ele vai colocar o outro pé. Uau! E agora ele tem os dois pés sobre as águas. Ele se desconectou da lógica. Ele se desconectou do que é normal. Nesse momento a matemática não vale mais nada. Nesse momento a química, a ciência, a biologia não vale mais nada. Nesse momento a física não vale mais nada, porque a física diz que eu afundo porque o meu corpo é mais pesado do que a água. Nesse momento ele só está no sobrenatural, porque quando você ouve a Deus, nada mais bate, nada mais casa, nada mais é entendível. Você só anda, você não pode ficar no barco, você tem que sair daí. Você precisa de ousadia para sair desse barco. Você precisa de ousadia para entender que Deus tem um novo nível para você. Você tem ousadia para pedir: Senhor, eu quero orar mais, eu quero buscar mais. É ousadia para viver um novo nível, é ousadia para Deus te dar uma nova visão, é ousadia para começar debaixo de um vem, é ousadia para entender que você tem que obedecer ao sobrenatural. Eu sei que o teu corpo não reage mais, eu sei que as tuas emoções estão em frangalhos, mas você tem que sair desse barco, você tem que dar um rumo para a sua vida, você tem que virar uma página. Eu sei que naturalmente as coisas estão muito ruins, eu sei que é muito difícil ver tudo que você está vivendo, e a presença de Deus não está muito nítida, mas Deus está te chamando: vem para cá, vem, sai, anda com o pé na terra, mas a cabeça no céu. Sai daí, começa a obedecer ao sobrenatural, começa a obedecer ao que não é lógico. Eu sei que você está com câncer, e o câncer é muito difícil. Eu sei que teu casamento está penoso. Eu sei que tua vida financeira, só um milagre. Mas eu estou dizendo para você uma coisa: seja ousado. O homem natural vai se entregar, o homem natural se lança numa cama, o homem natural vai jogar tudo para o alto, o homem natural vai duvidar de mim, o homem natural vai ser ateu, o homem natural vai começar a tomar remédio. Ei, para de viver como todo mundo vive. Você não é natural, você é diferente, Deus manda dizer que você é diferente. Ei, coloca o pé no lugar que ninguém nunca pisou, eu vou mostrar para você o que eu posso fazer. Faça, irmão, vale a pena. Quando você entende quem Deus é, você para de bajular homem. Quando você entende quem Deus é, você para de querer fazer acordo com pessoas, alianças erradas. Quando você entende quem Deus é, você tem a capacidade de entender que no pior lugar, se for o propósito de Deus, você triunfa. No pior lugar você tem a melhor versão. O pior lugar para alguém estar é no mar aberto, no meio de uma tempestade. Mas se aqui é o lugar da vontade de Deus, o pior lugar no meio de uma tempestade era o grande trampolim da honra de Pedro. Foi no lugar que Pedro foi honrado, foi no lugar que Pedro foi levantado. Sabe o que acontece? O pior lugar para você não é um lugar calmo, o pior lugar para você não é um lugar com tempestade, perdão. O pior lugar para você é um lugar fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. Havia um médico que morava em Seattle. Ela foi para a África para ser missionária numa aldeia. A aldeia dela ficava a 150 quilômetros de um posto médico. E um dia ela foi visitada por familiares lá no Zâmbia. Ela era uma médica conceituada em Seattle, nos Estados Unidos, e ela morava na frente de um hospital, um dos mais renomados. E aí quando foram visitá-la lá em Zâmbia, numa tribo, e falaram: você não tem medo dos teus filhos pegarem uma doença? Você morava na frente de um hospital, e hoje você mora numa tribo, e não é nem hospital, o centro de enfermagem mais próximo aqui está a 150 quilômetros. Você não tem medo de teu filho passar mal? E ela fala: o lugar mais seguro é o lugar da vontade de Deus. Eu estou mais seguro aqui, a 150 quilômetros do primeiro posto médico, do que lá, morando na frente de um hospital. Porque lá não era a vontade de Deus. Aqui é a vontade de Deus. Quando você não obedece, o barco se torna inimigo de Deus. A Bíblia diz, e aqui nós encerramos, que a tempestade só acabou quando Jesus colocou o pé sobre a água. O pé no barco, perdão. Nem sempre quando Jesus vem para você, as tempestades vão acabar. Nós achamos que quando Jesus vem, tudo fica calmo. Não é? Mas esse encontro de Jesus com Pedro, enquanto eles se encontravam, enquanto eles andavam sobre a água, o vento ainda soprava.
Os trovões ainda estavam lá, os relâmpagos ainda estavam lá. Nem sempre quando Deus começa a agir na nossa vida, significa que o ambiente vai ficar calmo. E Ele não precisa acalmar o ambiente, porque eu só preciso da vontade dEle. O que me protege não é uma casa tranquila. O que me protege não é uma empresa tranquila. O que me protege é estar debaixo da vontade de Deus. Se a minha casa está pegando fogo ou não, se a minha empresa está pegando fogo ou não, eu só preciso estar debaixo da vontade de Deus. Lá é o lugar mais seguro que eu tenho para estar. Mas aí Pedro voltou a ser natural. Ele olhou para as ondas e ele afundou. Mas quem que mandou Pedro andar sobre as águas? Aquele que começa a boa obra, ele completa, não foi? Quem fez Pedro andar sobre as águas não foi Jesus? Na hora que ele começa a afundar, Jesus estende a mão e o tira ele de lá. Se você começa com Deus, você termina com Deus. Sabe por que você pode ser ousado? Porque o poder de Deus não é intimidado pela gravidade dos seus problemas. Eu vou repetir. Você pode ser ousado porque o poder de Deus não é intimidado pela gravidade dos seus problemas. Você pode ter problemas graves aqui, e daí? O problema de Deus, o poder de Deus não é intimidado por isso. Eu quero profetizar que você está autorizado por Deus agora para alcançar e atingir os objetivos que transcendem o seu limite, que transcendem a sua estrutura. Você está autorizado para pisar em lugares que você não era capaz de pisar. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Se você tiver ousadia, se prepare para ter pensamentos que você não tinha, criatividade que você não tinha. Eu libero você para ter experiências que você até hoje não tinha estrutura para ter, capacidades para ter. Pedro era um homem muito simples, mas a hora que ele ouviu Deus falar vem, ele foi pisar no lugar que ninguém nunca tinha pisado. Ele foi andar sobre as águas. Eu quero liberar você para andar sobre as águas hoje. Eu quero liberar você para ver um tempo de milagre. Levanta a sua mão para cá. Eu quero dizer para você que Jesus está perguntando hoje: qual é a sua motivação? O que você perdeu? É hora de você voltar a ter ousadia para voltar a chorar por aquilo que você perdeu, a paz que você perdeu, a alegria que você perdeu. É tempo de você andar sobre as águas. É muito divertido andar sobre as águas, porque sobre as águas ninguém entende, ninguém compreende, e você vai ser uma carta viva. Você vai ser uma carta viva. Você não é uma letra morta, você é uma carta viva. Deus não pode colocar coisas profundas em corações superficiais. Deus não pode colocar, e Deus vai te levar sim para um lugar arriscado. Presta atenção, levanta as mãos. Deus vai te colocar em lugares arriscados. Deus vai te colocar em lugares perigosos. Deus vai te colocar em lugares audaciosos, porque a ousadia não te faz andar no lugar normal. A ousadia não te faz andar no lugar que todo mundo anda. A ousadia não te faz ter experiências que todo mundo tem. A ousadia te leva para a loucura. A ousadia te leva para a insanidade, porque lá está a glória. O melhor lugar não é o lugar que não tem vento. O melhor lugar não é o lugar que não tem doença. O melhor lugar não é o lugar que não tem dinheiro. O melhor lugar é o lugar que tem a vontade de Deus, porque ainda que falte o dinheiro, a vontade de Deus me protege. Ainda que falte a saúde, a vontade de Deus me protege. Diego, você está com câncer, eu vou ter câncer dando glória a Deus, porque uma coisa é ter câncer sozinho, uma outra coisa é ter câncer na vontade de Deus. Você está desempregado, uma coisa é estar desempregado sozinho, uma outra coisa é estar desempregado na vontade de Deus. Receba a vontade de Deus para a sua vida. Acorda, desperta. Deus está te usando nessa noite. Pelo amor de Deus, sai desse barco. Pelo amor de Deus, para de ouvir a massa. Pelo amor de Deus, para de ouvir as pessoas que não querem nada com Deus. Pelo amor de Deus, acorda. Deus está te chamando para um novo nível. Pelo amor de Deus, sai daí. Talvez você seja o único discípulo que queira, o único da tua casa, o único no teu bairro, o único no teu ministério, mas pelo amor de Deus, ouça a voz de Jesus no meio dessa crise. Sai daí e vem viver o que eu tenho para você.